Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de setembro, sexta-feira, é o último Today da semana. Estamos encerrando mais uma semana e gostaria de agradecer a todos que estiveram participando conosco durante essa semana do Today, mas aqueles que também participaram ontem do Saúde em Pauta. Ontem nós falamos a respeito do funcionamento do cérebro e demos 10 dicas importantes para que a nossa mente possa funcionar melhor e tenhamos assim uma mente brilhante, né? E gostaria de agradecer a todos que estiveram participando conosco. Se você ainda não assistiu o Saúde em Pauta de ontem, já está postado no YouTube. Você pode assistir e compartilhar com as pessoas que você também deseja que eles tenham uma melhor memória, né? Então vale a pena. Foi um assunto bem bacana que nós trabalhamos ontem. Gostaria de cumprimentar aqui as pessoas que já estão entrando: a Geusa Pacheco, a Cláudia Lima, a Iva Amiga, a Jacira, o Jay, a Cris Lin, Elonai, quem mais está aqui conosco? Zic Cris, quem mais está aqui? A Gilca, a Emília Soares também está conosco, a Mônica, legal, Cláudia Lima, Marinilda, Dulcineia Tobias, bacana, a Sol lá dos Estados Unidos, amiga nossa, a Juliane Terezinha. Falar nisso, a Sol está lá nos Estados Unidos, mas o marido dela está no Brasil. Não só no Brasil, está aqui em casa. Chegou ontem, fica até segunda-feira por aqui, né? E é sempre um prazer receber o Daniel por aqui. A Catiana também está aqui conosco, a Lucy Atkin, Lúcia Souza também, B. Helena, legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o último Today da semana e ela falou para eu cuidar bem aqui do meu paciente, que é o marido dela, a Sol falando. Tô cuidando, Sol, tô cuidando direitinho. Ontem ele comeu direitinho. Ela falou assim: entuxa a comida nesse homem para ver se ele engorda um pouco. Bom, hoje, como sendo o nosso último Today aqui da semana, e ontem nós trabalhamos um tema, né, específico, hoje nós vamos fazer perguntas e respostas, tá? No Today. Então, você já pode ir mandando aí as suas perguntas. Hoje eu vou estar respondendo perguntas, né, durante o nosso tempo do Today, tá? Hoje não vou estar chamando ninguém para participar comigo. Eu até vi aqui que alguma pessoa pediu para poder participar, mas hoje nós vamos trabalhar com perguntas e respostas, né? A Emília já lançou uma pergunta aqui para nós, que é a relação entre a hipófise e a fertilidade. Emília, a hipófise, ela é uma glândula muito importante que nós temos no cérebro e ela produz a grande maioria dos hormônios, né, que geram estímulos para que as glândulas trabalhem, né? Por exemplo, quando a gente olha para a hipófise, ela produz o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ou seja, vários hormônios que são produzidos pela hipófise, eles têm o papel de ser estimuladores, né, de outras regiões do organismo a trabalhar. Então ela tem sim uma influência na questão da fertilidade, porque a gente sabe que hipotireoidismo, né, é uma coisa que pode gerar, né, infertilidade, mas ela também atua nesse eixo, né, do funcionamento da tireoide, do funcionamento da hipófise e das glândulas, né, responsáveis aí pela produção de hormônios sexuais, né? Então o ovário também é regido por ela e assim por diante. Então tem uma relação direta sim, pessoal. Então tem... Vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. O Jay pergunta aqui, ó: qual a melhor maneira de ficar mais enérgico? Ou será que é enérgico ou é energético? O que será que o Jay quis dizer aqui? Enérgico é só você ter filhos bem bagunceiros e você vai ficar bem enérgico, que você vai ficar bem bravo para poder tentar resolver. Já explica melhor aí o que você queria fazer de pergunta aí, que eu fiquei meio na dúvida aqui.
Bom dia, fiz exame de vitamina B12, deu 233. Como devo repor? Obrigada. A Mônica que pergunta. Viu, Mônica? 233 é uma B12 que está dentro do nível de normalidade, dentro do resultado dos exames. Então, a gente tem que fazer uma reposição, porque eu não acho que ninguém tem que ficar ali na beira do precipício, né, com relação a nós mantermos a nossa B12 muito próxima do nível mais baixo, né, não é uma coisa interessante, não. Eu sempre tenho dito que acima de 400 é muito melhor. E aí, nesse caso, né, a gente precisa observar um detalhe importante, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer reposição de vitamina B12, nós temos três vias, né, que utilizamos para fazer a reposição de B12. Uma delas é a via oral. Você vai tomar um comprimido e esse comprimido, né, ele vai ter o processo de dissolver, né, ali no estômago e intestino, vai se juntar com o fator intrínseco, que é uma proteína responsável pelo transporte da vitamina B12, e vai ter a absorção intestinal. A segunda forma é a sublingual, onde você vai colocar uma cápsula embaixo da língua, ela vai dissolver e você vai fazer a absorção nessa mesma região aí sublingual. E tem uma terceira forma, que é nós fazermos a reposição de vitamina B12 injetável. Então, quando que nós fazemos cada uma delas? A injetável, ela é recomendada quando nós estamos com um nível de vitamina B12 abaixo de 200, ou seja, diminuiu para um nível de deficiência de vitamina B12, aí nós vamos fazer a reposição injetável para fazer essa correção o mais rápido possível. Uma injeção por semana durante 6 semanas. Então são 6 injeções, uma por semana, e vai revezando o lado, né, da nádega onde você vai tomar a injeção. Essa é a forma de fazer a reposição quando a vitamina B12 está abaixo de 200. Quando a nossa vitamina B12 está entre 200, né, e 400, aí nesse caso, e eu quero subir para cima de 400, eu posso fazer ou via oral ou via sublingual. Só que aí tem um detalhe importante a ser observado. Entre a via oral e a via sublingual, nós temos uma diferença muito grande. A via sublingual é uma certeza de que vai haver absorção. A via oral, que vai ter absorção intestinal, não é uma garantia de que a gente vai ter um bom aproveitamento. Mas por quê? Porque nem todas as pessoas produzem fator intrínseco adequado para fazer a absorção da vitamina B12. Então, esse é um aspecto importante. A gente observa hoje que muitas pessoas que comem carne, queijo, leite e ovos, ou seja, são onívoros em termos de padrão de alimentação, têm carências de vitamina B12. Mesmo ingerindo as fontes, ela não tem uma boa absorção. Se, por exemplo, você é uma dessas pessoas que fazia consumo desses alimentos ou faz consumo desses alimentos e nunca teve uma B12 satisfatória, isso mostra que a sua taxa absortiva intestinal ela é baixa. Então, a pior via para você escolher para fazer uma correção seria a via oral. Então, tem que conhecer um pouquinho melhor essa questão aí de como que é o seu padrão de absorção de vitamina B12 intestinal para poder tomar a melhor decisão com relação à correção. Como deu 233, a minha recomendação é tome 5.000 microgramas de vitamina B12 diariamente por pelo menos 3 meses. E aí com certeza você vai estar passando de 400 e vai ficar tranquila. Bom, o Jay explicou aqui, ó, absorver mais energia dos alimentos. Viu, Jay? Essa pergunta sua é uma pergunta bem interessante, porque quando eu fazia faculdade de zootecnia, depois quando estava fazendo mestrado na zootecnia e também dando aula nesse período, a gente tem alguns experimentos que são bem diferentes, que são realizados, né, com bovinos, né, com outros animais, do que é realizado com o ser humano. A gente não pode, não é que não pode, mas não se faz, né? A taxa de digestibilidade, ou seja, qual é o aproveitamento dos alimentos, né, em relação, né, o humano e o animal. Não tem, só pesquisamos como que é a taxa de digestibilidade nos animais, né? Eu desconheço qualquer trabalho que tenha feito isso com o ser humano. Então é interessante a gente observar. Por quê? Quais são as questões que vão interferir, né, a absorção dos nutrientes presentes no alimento? Então, tem algumas, né? Por exemplo, o trânsito intestinal. Se nós tivermos com um trânsito intestinal muito acelerado, nós não vamos ter um bom aproveitamento dos nutrientes que estão presentes nos alimentos. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas, né, que sofrem
Tem gente dizendo que o som tá baixo. Para mim tava normal, até testei o áudio aqui antes. Estranho. Mas vou falar um pouco mais alto se for o caso. E aí, assim, ó, nós temos, por exemplo, o trânsito intestinal como sendo um viés para essa questão de aproveitar melhor os nutrientes presentes no alimento. Quando nós estamos, por exemplo, com um trânsito intestinal acelerado, no caso de pessoas que têm retocolite ulcerativa, doença de Crohn, né, e outras doenças inflamatórias intestinais, elas têm diarreia. Então, diarreia é algo que vai prejudicar a absorção dos nutrientes, porque vai passar muito rápido pelo intestino. Outra coisa que prejudica também é a constipação intestinal. Apesar da gente conseguir aproveitar melhor alguns, os processos fermentativos, por causa da constipação intestinal, também interferem na absorção de determinados nutrientes. Então, o trânsito intestinal tem que ser normal. Outra coisa que é muito importante para você aproveitar bem é você conseguir dar um tempo adequado de intervalo entre uma refeição e outra. Quando nós vamos estudar a fisiologia do nosso organismo e a fisiologia específica, né, da parte do sistema digestório, nós entendemos que quando nós fazemos uma refeição, o nosso estômago recebe esse alimento e ele começa a trabalhar para fazer a digestão. Leva um tempo para que haja o esvaziamento gástrico. Muitas vezes nós estamos comendo com o estômago ainda cheio. Não estamos respeitando esse tempo do estômago, né, ficar vazio para que aí a gente tenha o aproveitamento melhor dos nutrientes que vieram. Os processos fermentativos que ocorrem porque nós comemos várias vezes, né, acabam prejudicando também na absorção dos nutrientes. Então, respeitar a fisiologia é algo importante para a gente aproveitar mais nutrientes vindo desse alimento. Mas tem uma coisa que nós fazemos todos os dias que interfere sim na absorção de nutrientes também, que são os processos de preparações culinárias. Por exemplo, dependendo da maneira como nós preparamos, isso vai acabar interferindo na absorção de nutrientes. Não só na absorção, como muitas vezes no processo de desnaturação. Nós temos algumas vitaminas, por exemplo, que são chamadas de termolábeis. O que é esse termo? Termolábil. Ou seja, se eu tenho determinadas vitaminas que são expostas a altas temperaturas, isso pode gerar um processo de desnaturar essa vitamina. Ela vai perder a sua função e não vai ter mais característica de vitamina. Então, quando eu faço, por exemplo, uma fritura, quando eu estou fritando um alimento, eu tenho que primeiro colocar o óleo ali para aquecer. Esse óleo tem que chegar naquilo que nós chamamos de ponto de fumaça, ou seja, naquele momento onde nós estamos ali com a quantidade de temperatura ideal para promover o processo da fritura. E aí nós fritamos aquele alimento. Isso daí está expondo o alimento a uma temperatura muito elevada, o que pode gerar um processo de desnaturação de determinadas vitaminas, né? Então você vai ter perda, não vai ter um bom aproveitamento, né, dos nutrientes, da energia daquele alimento. O processo de cozimento, quando for feito, é ideal que seja feito em panela de pressão, onde nós conseguimos promover o cozimento com temperaturas mais baixas, ou então panelas que cozinhem a vapor, para que o alimento também não tenha o contato agora com a água, porque quando nós cozinhamos um alimento na água, nós perdemos também nutrientes. Quando você observa, por exemplo, uma água onde você cozinhou um brócolis, onde você cozinhou uma cenoura, uma beterraba, você tingiu aquela água. Isso quer dizer que também teve perdas de nutrientes ali. Por isso, o cozimento ao vapor ele é mais interessante do que o cozimento de imersão do alimento na água. Então, são vários aspectos que a gente tem que observar no processo, então, de nós prepararmos o nosso alimento. E, óbvio, os alimentos que têm melhor aproveitamento com relação aos nutrientes presentes são os alimentos na versão crua. Por isso, nós precisamos aí comer uma quantidade boa de alimentos crus, porque estes são os alimentos que vão nos nutrir melhor. Então, legal sua pergunta aqui, ó. A proteína C reativa, ela tem, a B. Helena que pergunta, ela tem uma característica interessante porque quando nós avaliamos essa proteína C reativa, nós estamos analisando o risco para o desenvolvimento de problemas cardiológicos, não? Então, nós temos aí a proteína C reativa como sendo um marcador de problema cardiológico. Então, é importante esse exame para quem já tem histórico familiar de pessoas com problemas do coração, ou então para quem está acima do peso, né, para quem está passando por problemas
de muita ansiedade, né? Isso tudo é interessante a gente poder avaliar, porque nós vamos medir o risco cardíaco. Quando falamos de risco cardíaco, nós temos 3 índices que são levados em consideração: baixo risco cardíaco, médio risco cardíaco ou alto risco cardíaco. E a proteína C reativa, então, ela é um marcador de problemas cardíacos. E depois a Belém ainda pergunta assim, ó, que a ferritina, né, dela está em 43, ou dela ou de alguém, né, que ela está fazendo a pergunta. 43 é um nível de ferritina considerado normal, né? Não é o melhor nível de ferritina, deveria estar lá próximo dos 100, né? Então, assim, seria muito mais interessante. Porém, 43 está dentro do nível de normalidade. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma atividade física com o propósito de ganho de massa magra, 43 é pouco, Helena. Então, seria interessante fazer aí uma correção, subir um pouco mais o nível da ferritina, para que você tenha mais chances, por exemplo, de ganhar massa magra. Então, esse é um aspecto importante. Deixa eu ver aqui, ó. A Sheila diz assim, ó, eu tenho 32 anos e fiz um ultrassom e apareceu um cisto de 3 centímetros. Ela diz que faz uso do DIU, que é um dispositivo intrauterino, né? E está planejando engravidar no final do ano, para o ano que vem, né? E qual seria o tratamento ideal? Legal? Então, parabéns, Sheila, pela iniciativa, né, de estar planejando uma gravidez. Isso é algo muito legal. Eu fico muito feliz quando as mulheres elas se planejam junto com seus esposos, né, para terem filhos, que não seja uma surpresa, né, ou algumas que dizem assim, foi um acidente, né? Eu acho engraçada essa história do acidente. Então, assim, a gravidez ela deve sim ser planejada. E aí tem algumas questões que são muito importantes e isso é algo fantástico, você ter a oportunidade de planejar uma gravidez. Por quê? Quando você está planejando, obviamente que você vai tomar todos os cuidados e vai fazer um preparo antes dessa gravidez. Então é interessante fazer, por exemplo, alguns exames, né? Existem exames que são interessantes porque alguns deles, né, pode gerar um grau de infertilidade quando dá alterado e, além disso, eles são muito importantes também para a manutenção da gestação e principalmente para o desenvolvimento do tubo neural. Esse tubo neural é o que vai dar origem ao cérebro do bebê. Então, é muito importante a formação do tubo neural. Isso vai aumentar a possibilidade de não haver problemas, né, durante o período gestacional e ainda, né, gerar um bebezinho muito inteligente, né? Isso é muito bom. Então, quais são os exames importantes para poder se observar? Bom, anemia, né, é um problema durante a gravidez e isso pode gerar um certo grau de infertilidade também. Então, é importante fazer dosagem de ferro sérico, né, fazer também a dosagem da ferritina e o ácido fólico, vitamina B12, porque todos esses estão envolvidos com anemia. Então, ferro sérico, ferritina, ácido fólico e vitamina B12. O ácido fólico é justamente ele um grande responsável aí pela formação do tubo neural. Ele está diretamente, né, ligado com a formação do tubo neural, que é justamente ali onde vai formar o cérebro do bebê. Então é importante fazer a reposição de ácido fólico caso seja necessário antes da gravidez. A vitamina B12 também é muito importante, principalmente porque a gente sabe que B12 tem uma relação direta com o funcionamento do sistema nervoso central, ou seja, cérebro e medula. Então a vitamina B12 é muito importante. E a gente sabe que carências de vitamina B12 são comuns na população hoje. E sendo comuns, é importante então fazer o exame e as devidas correções se for necessário. A falta de vitamina B12 pode levar ao aparecimento de anemia, e isso interfere aí na gestação. Então é muito importante. Uma outra vitamina fundamental que precisa ser feito o exame é a vitamina D. A vitamina D, a sua deficiência gera infertilidade. Então, tem uma coisa que eu acho muito interessante da gente avaliar. Veja só que aspecto interessante esse. A vitamina D baixa pode gerar infertilidade, ok? Quais são os países, né, mais evoluídos em termos de fertilização in vitro? Quais são os países mais evoluídos em termos da fertilização in vitro? Sabe?
são os países da Europa, principalmente a Inglaterra, República Tcheca, e aí observa como que é o clima desses locais. Por exemplo, a vitamina D da população que mora em Londres só vai estar normal se fizerem reposição. Por quê? Você vai para Londres, né, a maioria do tempo é nublado, você não tem, né, uma incidência do sol tão grande que faça com que as pessoas tenham um nível de vitamina D correto. Então, por causa da vitamina D muitas vezes baixa, isso leva a uma infertilidade e o país se especializou em tratamentos de fertilização in vitro. Uau, então interessante isso, né? Por exemplo, né, a Fabiana Bertotti, que é uma amiga, ela morou em Londres e fez o tratamento, né, da fertilização dela in vitro, né, em Londres, e aí conseguiu ter o primeiro bebê e depois teve, né, filhas gêmeas, né? E agora voltaram para o Brasil. Mas estar na Europa para ela foi necessário para poder fazer o tratamento. As melhores clínicas estão lá. República Tcheca também, vai ver como é que é a temperatura. Então, ou seja, nós morando num país, né, tropical, que tem uma abundância de sol, muitas vezes temos carência de vitamina D e isso tem interferido no nível de fertilização. Então é importante observar esse detalhe da vitamina D. Ela deve ser corrigida para engravidar e também para ajudar no processo da manutenção, né, da gestação. Outra coisa importante a se observar é o estado nutricional. E quando a gente pensa em estado nutricional, nós devemos fazer um exame de proteínas totais e frações. Isso é importante porque dá um panorama muito interessante de como está o nosso estado nutricional. Então é importante avaliar proteína total e frações, né? Óbvio, fazer um hemograma para ver a questão da anemia, como eu já disse, né? Que é algo que acaba interferindo nesse processo de fertilização, mas também é importante analisar alguns aspectos, não pensando, né, na questão da infertilidade, mas na questão do risco que isso pode trazer durante o período gestacional. Analisar colesterol total, frações e triglicerídeo, isso é importante também, mas analisar seu nível de glicose e também insulina é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que as mulheres, né, elas têm o risco de desenvolver, durante o período gestacional, diabetes gestacional. Mas muitas delas já acabam entrando no período gestacional com uma certa resistência insulínica, o que promove um risco maior para o desenvolvimento do diabetes gestacional. Então, conhecer como está o seu nível de glicose e avaliar também essa questão da resistência insulínica, ou seja, fazer o exame de insulina, é muito importante para as mulheres que pensam em engravidar. Isso, na verdade, vale para todo mundo, mas para as mulheres na gestação, pelo risco da diabetes gestacional. E para fechar essa questão da fertilidade, algo que interfere muito a fertilidade, gera muitas vezes um processo de dificuldade de engravidar, é o peso. Então, controle de peso é algo muito importante. É claro que nós vemos muitas mulheres que engravidam sendo obesas, mas aí nós já temos o fator de risco, né, da própria obesidade, que pode gerar um risco maior para eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, né, e sabemos também, né, que pode gerar a questão de um bebê prematuro, um bebê que a gente chama de PIG, pequeno para a idade gestacional. Então é importante observar a questão do peso para engravidar e principalmente para não ter problemas durante o período da gravidez. Então, se pensa em engravidar no final do ano, não sei como é o seu peso, Chile, mas se está um pouco acima, trabalhe agora para conseguir melhorar o seu estado nutricional e também reduzir o peso. Isso daí com certeza vai ajudar bastante. E, Elonai, você fez uma pergunta aqui sobre joelho. Sim, eu não sou especialista na área de joelho, né? Apesar de ter vários problemas no joelho e estar buscando tratamento para os meus também, né? Você disse que tem sensação de que tem, parece caco de vidro dentro do joelho. Tem que dar uma verificada, ver o que está acontecendo. Isso daí pode ser ou artrose, ou pode ser, de repente, uma condromalácia, que são furos nas cartilagens que vão sofrendo, ou até problema no menisco, né? Então tem que analisar aí o que está acontecendo, tá? Vamos ver o que mais que nós temos de pergunta aqui, pessoal. Hoje é perguntas e respostas no nosso Today. Para quem chegou agora, estamos respondendo dúvidas. Então envie aí as suas dúvidas. O que mais que nós temos aqui?
O Fábio pergunta assim, ó, quem está com idade em torno de 50 anos, só exercícios físicos é suficiente para ter mais energia? Fábio, a gente sabe que exercício físico, ele traz um benefício muito grande, muito grande. O exercício físico, ele nos ajuda, né, a aumentar a produção de mitocôndrias dentro das células. E isso é algo fantástico. Por quê? Porque a mitocôndria é uma organela que vai produzir energia dentro das nossas células. Ela é a nossa usina produtora de energia. Então, quando nós fazemos, por exemplo, atividade física e conseguimos aumentar o número de mitocôndrias, isso gera um grau de sensação ali de aumento de energia muito grande, né? Então, a gente tem realmente uma produção de energia maior pela prática da atividade física. Além disso, a atividade física ela nos ajuda num outro propósito também muito importante, que é aumentar a oxigenação das células. Durante o exercício, nós aumentamos o nosso VO2 máximo, ou seja, a capacidade respiratória aumenta, leva mais oxigênio para dentro das células. E o oxigênio é como se fosse ali um cofator enzimático, digamos assim, para que a gente produza muita energia. Nós temos duas vias metabólicas, uma chamada de aeróbica e outra chamada de anaeróbica. A via anaeróbica é a via do ácido lático, onde não tem o oxigênio participando do processo de produção de energia e tem uma produção de energia pequena, quando comparada com a cadeia respiratória, onde está incluído o ciclo de Krebs e depois a respiração celular, ou seja, a cadeia respiratória que acontece dentro da mitocôndria. O oxigênio ele é muito importante para aumentar a taxa de produção de energia. Então nós aproveitamos melhor, né, os nutrientes, no caso aí a glicose, vindo da alimentação quando fazemos atividade física, porque estimulamos o oxigênio a entrar dentro da célula e o aumento da mitocôndria, e isso gera mais produção de energia. Mas uma coisa que é muito importante observar em homem é a questão da testosterona, né? Isso é fundamental. A testosterona é o hormônio sexual masculino e a queda dele faz com que a gente tenha realmente um desempenho físico muito pior, né? Bom, a Lucy pergunta aqui, ó, Dr. Ricardo, quem já tirou a vesícula tem algum suplemento para ajudar o fígado? Porque depois que tirei a vesícula, quase tudo, né, que como fica amargando. Bom, Lúcia, a gente tem que entender o seguinte: qual é o papel da vesícula? A vesícula ela é digamos assim, um saquinho pequenininho que nós temos lá ligado no fígado, com o propósito de armazenar e concentrar a bile. A bile é produzida pelo fígado e ao produzir a bile, ela vai sendo armazenada dentro da vesícula biliar. Esse propósito do armazenamento é importante. Por quê? Quando que essa vesícula vai se contrair para jogar a bile para o seu intestino? A partir do momento que você faça a mastigação do alimento. Quando você começa a mastigar o alimento, teu cérebro manda mensagem lá para a vesícula para ela se contrair, e quanto maior for a ingestão de gordura desta refeição, maior é esse grau de contração da vesícula. Aí nós vamos jogar todo esse conteúdo lá no intestino, pelo esfíncter de Oddi. Além disso, enquanto a vesícula está ali quietinha armazenando a bile, essa bile vai sendo concentrada, ou seja, vai se tornando mais efetiva. Ela vai tendo condições de realizar melhor o seu trabalho. A partir do momento que uma pessoa precisa fazer a cirurgia de retirada de vesícula, aí nós perdemos esses dois aspectos que a vesícula cumpria: armazenar e concentrar a bile. Então isso é um problema. Por quê? O que vai acontecer? Nós vamos produzir a bile no fígado e já vamos despejar essa bile no intestino. Quando nós fazemos a refeição, nós vamos continuar fazendo isso, né, que estávamos fazendo ao longo de todo o dia. Produzo e despejo no intestino, produzo e despejo no intestino. Porém, agora você não tem uma quantidade de bile tão grande e nem concentrada a ponto de conseguir dar conta de fazer rapidamente a digestão da gordura. Então, esse é um aspecto importante. A bile tem o papel de emulsificar a gordura. E o que é esse processo de emulsificação? É um processo de transformar a gordura, que é uma molécula anfipática, ou seja, que não se mistura com água, em uma molécula hidrofílica, que agora tem uma afinidade pela água. Então, o papel da bile é esse.
É como se fosse um detergente que transforma a gordura, né, que não se mistura com água, em amiga da água para ela se misturar com água. Para quê? Para ter a ação depois da lipase pancreática, que é a enzima responsável pela digestão da gordura. Quando nós não temos a vesícula, o que acontece é nós aumentamos o tempo de permanência do alimento no estômago. Ao aumentar esse tempo de permanência do alimento no estômago, a gente pode gerar refluxo, gastrite e outros problemas, mas também ficamos com uma sensação muitas vezes de uma boca amarga, porque não damos conta de fazer o processo da digestão como deveríamos, e o fígado começa a se sentir sobrecarregado nesse processo. Então, controlar a quantidade de gordura que você ingere na refeição agora, Lucy, é fundamental. Agora, não tem como exagerar na gordura. Se exagerar, ou vai ter gastrite com refluxo, ou então, né, vai ter diarreia com presença de gordura, e aí nós damos um nome específico para esse tipo de diarreia, chamado de esteatorreia. A Dulcinea Tobias pergunta assim: o que uma pessoa que tem gota não pode comer? Tem que cuidar com a questão do ácido úrico, né? Então você tem que cuidar com a ingestão de proteína. A quantidade de proteína que uma pessoa que tem ácido úrico ingere piora o caso dela. Então tem gota, né? Nesse caso, que já é um efeito colateral desse aumento. Nesse caso, então, é importante observar quais são os alimentos mais concentrados, né, em proteína. Quando você observa, por exemplo, a carne, 100 gramas de carne tem de 22 a 27 gramas de proteína. É um alimento bem proteico. E comer 100 gramas de carne é fácil, não é? As pessoas comem facilmente 100 gramas de carne. Quando você olha para o feijão, por exemplo, ele já é muito menos concentrado, né? Muito menos concentrado. E aí nós precisamos observar um detalhe importante. A proteína vegetal, além dela ser menos concentrada em proteína, né, os alimentos de origem vegetal, quando comparado com as proteínas de origem animal, ela ainda tem uma facilidade de digestão maior e uma sobra de aminoácidos menor na corrente sanguínea, o que gera menos potencial para piorar os problemas de gota e ácido úrico. Então, investir nas proteínas de origem vegetal nesse momento é uma opção interessante. Eu só deixaria de fora, por exemplo, a proteína texturizada de soja. Essa eu não faria recomendação do consumo para quem tem problema de gota ou ácido úrico. Por quê? Ela é muito concentrada em proteína, esse alimento. 100 gramas de proteína texturizada de soja tem 50 gramas de proteína. Então, como nesse momento nossa intenção não é aumentar o consumo, né, de proteína, a proteína texturizada de soja não seria um bom alimento, mesmo sendo vegetal. Os outros vegetais a gente pode consumir tranquilo, até mesmo a soja, porque ela não é tão concentrada em proteína quanto o resíduo da soja que é obtido depois da extração do óleo. O amendoim também é uma opção, porque nós comemos pouco amendoim, não podemos comer muito, no máximo vamos comer aí uns 30 gramas de amendoim numa refeição. E amendoim ele é muito concentrado em gordura e tem bastante proteína, mas como não se ingere muito, a ingestão proteica é menor. Então cuide principalmente com as proteínas de origem animal e aí no caso as carnes, onde ela é muito mais concentrada. Bom, a Rogélia pergunta o seguinte, ela diz assim, ó: tenho 280 quilos e estou acamada há 3 anos e não me levanto mais. Preciso de ajuda e orientação. Bom, Rogélia, aí nós precisamos, né, fazer um trabalho, né, de longa duração para que a gente consiga ter resultado. Mas vamos analisar alguns aspectos importantes aqui. O paciente que eu tive, que tinha um maior peso, ele pesava 231 quilos, né? Ainda não tive a oportunidade de trabalhar e cuidar de uma pessoa com o peso que você tem. E ficaria muito grato em poder realmente participar desse processo e lhe ajudar a conquistar, né, ou reconquistar a saúde que provavelmente foi perdida com o aumento do peso. Essa questão de estar acamada, provavelmente porque você já tem uma sobrecarga muito grande nas articulações, né? Então é importante, né, nós reduzirmos o peso para que você possa retomar, né, a sua atividade normal. E a gente sabe que quando a gente fica acamado, um dos grandes problemas de ficar acamado é a redução do gasto calórico. A nossa atividade, ela se resume à manutenção da vida, o gasto energético. Então é importante que a gente tenha atividades, mesmo que seja na cama.
Existem muitos exercícios, Rogério, que podem ser realizados mesmo estando na cama. E isso vai te ajudar muito na questão de aumentar o gasto energético, que é algo muito importante nesse momento. E, obviamente, quando a gente pensa, né, num peso como este que você nos disse, nós sabemos que o percentual de gordura é muito elevado e o percentual de massa magra é muito baixo. Em virtude de você estar acamado e não gerando estímulo muitas vezes para a musculatura, a tendência é que nós comecemos a ter uma redução da massa magra e só aumentar a massa gorda. O metabolismo não se acelera, então, mesmo tendo esse peso, o teu metabolismo ele é baixo em relação ao peso que tem, porque tem pouco músculo, principalmente por estar acamada. Então, gerar estímulo para a musculatura é algo muito importante nesse momento. Por quê? Nós vamos buscar estimular o músculo a trabalhar, mesmo que não tenhamos um aumento considerável da massa magra, nós já vamos ter uma questão muito importante nesse processo, que é evitar que o músculo continue reduzindo. Porque cada vez que você reduz o músculo, você vai perdendo as suas forças e vai ficando cada vez mais difícil retomar as suas atividades com locomoção. Então, fazer atividade mesmo acamada é fundamental. E tem vários exercícios que você pode estar fazendo, Rogério. Dependendo, por exemplo, né, da posição que está a sua cama, você pode colocar atrás de você, né, fixar na parede um gancho. E aí nesse gancho você vai passar ali um desses soros que a gente usa para amarrar no braço quando a gente vai tirar sangue, que é chamado de tubo de látex. E você pode comprar, por exemplo, um tubo de látex na espessura 201. Aí você amarra ele, prende ele lá atrás, por exemplo, no gancho, e aí você está aqui, ó, está deitadinho aqui, segura lá o elástico e vem e começa a puxar o elástico aqui, ó. Nesse momento você vai estar trabalhando, por exemplo, o seu tríceps, né? Então veja, eu estou gerando estímulo para manutenção. Depois alguém vai e senta, por exemplo, lá no pé da sua cama, segura o mesmo elástico e você puxa agora na direção contrária o elástico. E aí você começa a trabalhar o bíceps. Então é muito interessante, olha, eu estou deitado, mas estou fazendo atividade física. Estou gerando estímulo para a musculatura e estou aumentando o meu gasto energético. Depois você pega uma bola e coloca, por exemplo, deitada mesmo, coloca essa bola entre os seus joelhos e aí você começa a pressionar essa bola. Aí você começa a trabalhar a musculatura do vasto medial, que é a parte interna da coxa. Então, olha, estou sentada, eu estou deitada e estou trabalhando a musculatura. Então, isso é muito importante. Depois coloca a bola embaixo dos joelhos, assim, deitado mesmo, você dobra um pouco a perna, faz esse movimento aqui, coloca a bola aqui embaixo e aí você tenta pressionar essa bola contra a cama. E aí você começa a trabalhar agora a musculatura do bíceps femoral, que é a musculatura do posterior de coxa. Então, mesmo deitado, a gente já consegue gerar estímulos. Depois você pega uma faixa e abre essa faixa, puxando ela aqui assim, nesse movimento. Você está trabalhando tríceps e trabalha um pouco do peitoral também, né? Então veja, deitado é possível fazer atividade física. Então, essa é a primeira recomendação que eu daria para você, Rogério. Comece a fazer uma atividade física caso você não esteja fazendo. Mesmo acamada, é possível fazer muita coisa sim. Segundo aspecto é o seguinte, quando nós estamos acamados, né, uma das questões, né, que faz com que as pessoas muitas vezes ganhem peso é essa questão da redução do metabolismo, porque não está utilizando, mas também tem um problema. Por quê? Porque as pessoas estão trazendo o alimento para você. Então não é você que está decidindo o que você vai comer. Às vezes você até pede, briga, insiste, né? Porque a gente sabe que isso acontece porque as pessoas estão ali e querem sentir um pouco de prazer e o alimento se torna uma válvula de escape nesse momento. Então a gente acaba utilizando a comida como válvula de escape. Esse é um processo que não pode acontecer. Mesmo acamada, você tem que buscar ter momentos de prazer, ou seja, coisas que sejam seu lazer e gere esse momento de melhora do padrão emocional, sem buscar a comida como uma válvula de escape. Então, mesmo acamada, você pode desenvolver atividades que talvez te tragam prazer. Eu vou citar algumas, nem sei se elas realmente trariam algum grau de prazer para você ou não, mas aí você pode criar uma lista de atividades que você vai fazer mesmo acamada que gera prazer. Vou citar algumas, por exemplo, aqui, ó. Assistir algum seriado pode ser uma opção, né, que gere prazer. Fazer uma boa leitura também, ouvir uma boa música, de repente fazer crochê ou tricô, né, dá para fazer ali deitada também. Que mais que a gente pode estar fazendo? Né? Vamos pensar mais alguma coisa aqui.
Estava com outra coisa em mente aqui e acabei esquecendo. Ter os seus relacionamentos sociais, onde as pessoas vêm, te visitam e aí sentam próximo da cama e ali ao lado você pode conversar com uma pessoa, isso também ajuda bastante, né? Ou seja, você tem que ter válvulas de escape para melhorar o teu padrão emocional, para não utilizar a comida como uma válvula, né, de escape aí para as emoções e aí continuar ingerindo quantidades grandes de calorias e só aumentando o peso e dificultando essa redução de peso. Outro aspecto que é muito importante a gente considerar é o seguinte: a comida ela tem que ser balanceada e você não deve comer várias vezes ao dia. Quanto mais vezes você comer ao dia, maior vai ser o seu nível de produção de insulina. Você vai manter a insulina elevada e a insulina é um hormônio anabólico que ajuda na produção de alguma coisa. E aí você estimula a produção de mais gordura. Então fazer, né, intervalos longos entre uma refeição e outra para reduzir o nível de insulina é algo muito interessante pensando nesse processo de emagrecimento. Lembre-se que o seu gasto calórico, mesmo que você esteja acamada, ele é diferente na parte da manhã, da tarde e da noite. Quando chega no período da noite, seu organismo está se preparando para dormir e o gasto calórico diminui. Então você precisa fazer refeições mais concentradas em calorias pela manhã do que pelo final do dia, né? No período da noite, no caso. Então, comer bem de manhã é algo muito importante que vai te ajudar a se manter saciado ao longo do dia, para que você não tenha essa necessidade de ficar comendo várias vezes e nem ficar beliscando, né? Então, são algumas dicas só. É claro que essas dicas provavelmente não sejam ainda o suficiente para resolver o seu problema, mas pelo menos eu espero que você já comece a movimentar o seu corpo, mesmo acamada, buscar ter momentos de prazer onde a comida não esteja envolvida e melhorar o seu padrão de alimentação, comendo melhor pela manhã para comer menos no período da noite. E assim você vai conseguindo reduzir aos poucos, né, o seu peso para que você possa retomar suas atividades normais, né? Esse é o meu desejo. Mas, né, fico à disposição aí para mais esclarecimentos e poder ajudar. Claro que eu gostaria de conhecer melhor o teu caso, né, 280 quilos, né? É um peso bem alto, nunca tive a oportunidade de trabalhar com um paciente nesse peso. 231, como eu disse, foi o máximo que eu peguei, né, do peso de um paciente e me sentiria lisonjeado em poder te ajudar também, tá bom? Depois a gente dá um jeito de conversar, Rogélia, para ver o que a gente pode fazer, tá bom? Escreve aí para mim, se possível, de onde que você está nos assistindo, eu quero ver se eu consigo ver ainda na sua mensagem. Um grande abraço. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de pergunta hoje. A Bilene pergunta assim, ó: bom dia, doutor Ricardo, sobre os lactobacilos, as pessoas que cultivam em casa e tomam, terá o mesmo efeito do que o comprado em farmácia? Então, assim, Abilene, o ideal é que primeiro você recorra, né, ao produto industrial. Você vai lá na farmácia, compre o lactobacilos, faça a reposição de lactobacilos e depois você pode trabalhar com esses lactobacilos, né, que as pessoas criam em casa, que é o kefir ou o kombucha e assim por diante. Por quê? O nível de concentração de micro-organismos nesses lactobacilos caseiros, né, ou nesses cultivos fermentados em casa, eles são muito pequenos quando comparado ao produto industrial. Então, primeiro você recorre ao produto industrial, faz a reposição e trabalha depois com esses caseiros para manutenção, né? Aí vai ajudar bastante. André pergunta assim, ó: doutor Ricardo, descobri a questão do Neutrofel de 300 miligramas. A bula diz que uma cápsula de 300 miligramas equivale a 60 de ferro. Isso mesmo. A gente tem ali uma concentração em miligramas do produto, mas isso não refere à quantidade de ferro, né? Mas ainda assim, eu achei que aqueles 300 miligramas lá era muito elevado, era uma dose muito alta. Eu li a bula depois também, vi que tem a quantidade, né, que é a indicação do produto e depois que aquilo refere a uma quantidade de ferro que a gente precisa. Mas ainda assim achei que é uma quantidade bem elevada, 300 miligramas. Achei bem alto. Alane, eu acho que fazia um tempo que não estava por aqui, está dizendo assim, quanto tempo, né? A Selvinha diz assim, ó: doutor, minha filha toma anticoncepcional direto para não menstruar, está correto? Bom,
O uso do anticoncepcional é um problema, né? A gente sabe que existem vários efeitos colaterais aí do uso de anticoncepcional por muito tempo. Óbvio que não é a melhor opção, né? Não é a melhor opção. Nós estamos falando de hormônio. É um negócio complicado. Nunca é a melhor opção. Por exemplo, a gente estava vendo agora a pergunta da Shirley, onde ela disse que ela usa o DIU. O DIU é esse dispositivo intrauterino, que ele pode ser de cobre ou muitas vezes ele é, né, de plástico, mas ele tem uma liberação lenta de hormônios. O DIU ele tem um efeito colateral muito menor do que o uso desses hormônios via oral, né? Além do que a gente tem que lembrar que tudo que entra via oral é metabolizado pelo fígado, não é uma melhor opção. E aí, no caso, se ela não quer menstruar e engravidar, não, seria uma opção mais interessante o uso do DIU do que o uso desses anticoncepcionais, né? É uma opção mais interessante e aí vale mais a pena. A Lana está dizendo que a internet estava ruim, está muito lenta. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom dia, doutor Ricardo. É bom tomar levedo de cerveja? Faz bem para a saúde? Bom, Ardeliaris. Quando a gente fala de levedo de cerveja, nós estamos pensando num composto que é rico em vitaminas do complexo B. Não tem vitamina B12 em levedo de cerveja, a não ser que ele tenha sido enriquecido com vitamina B12, coisa que geralmente não é isso que eles fazem. Então é muito importante observar esse detalhe. Levedo de cerveja é bom, sim, é interessante, principalmente para quem tem dietas pobres, né? Eu, por exemplo, não faço uso do levedo de cerveja. Por quê? Porque você acha que é ruim? Não, porque eu não vejo necessidade do uso dele baseado na alimentação que eu tenho. Mas para pessoas que estão começando um processo de mudança do padrão de alimentação, estão aprendendo a incluir alimentos saudáveis, estão começando a retirar os alimentos que fazem mal, pode ser uma opção interessante como suplementação de vitaminas do complexo B, exceto vitamina B12. Tem muita gente que diz assim: eu tomo levedo de cerveja para corrigir minha B12. Cuidado, hein? Pode ser um ledo engano, você não vai conseguir corrigir. Igual outras pessoas que dizem: eu tomo clorela para poder repor a minha B12. Lá tem um análogo de B12, algo que parece B12, mas não age como B12. Então tem que ficar esperto nesses detalhes. Mas eu acho o levedo de cerveja interessante, principalmente para quem está nesse processo de transição, para que não haja falta de vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B6, B9. Né? Tem bastante no levedo de cerveja. Com relação aqui à pergunta da Marte Adelima, diz assim, tenho hipotiroidismo e ela pergunta se o Lugol é bom. O que a gente tem que entender é o seguinte: o Lugol ele é um corante. A gente usa muito Lugol em laboratório para poder tingir de vermelho, né, os produtos, principalmente quando a gente vai analisar cloroplasto, implanta, esse tipo de coisa. E o Lugol, então, ele é um corante, utilizado aí geralmente em laboratório. Mas ele contém bastante iodo, por isso que ele deixa essa coloração também puxada para o vermelho, né? E aí, no caso, a gente tem que lembrar o seguinte: por que que muitas vezes nós temos hipotireoidismo? Será que é por falta de iodo? Então, essa é uma pergunta interessante para a gente analisar. Porque se nós formos verificar, o nosso sal, por exemplo, é um sal iodado. Então, se a gente for pensar que o sal é iodado e o iodo, né, vindo do Lugol, talvez não seja algo que vá gerar algum tipo de melhora para quem tem um hipotireoidismo. Precisava descobrir aí o motivo desse hipotireoidismo. É falta de iodo? Se for falta de iodo, talvez o Lugol tenha um papel importante. Se não for falta de iodo, o Lugol não vai fazer diferença nenhuma para o tratamento de um hipotireoidismo. Então, esse é um aspecto importante que geralmente as pessoas não pensam. Elas só ouvem, né, dos benefícios do Lugol. Tá, mas vai trazer benefício para quem? Para quem está com falta de iodo. Quem está com falta de iodo, o Lugol pode ajudar. Mas a maioria das pessoas não estão porque comem sal e o sal já é iodado. A Jane pergunta assim: doutor Ricardo, existe grau para doença celíaca? E se existe, qual exame deve ser feito? Tem vários exames que se fazem para poder fazer o diagnóstico da doença celíaca. Primeiro você vai descobrir se você tem algum grau de alergenicidade. Geralmente o primeiro exame pedido é para você fazer um teste alérgico. Aquele que você vai lá na clínica, eles
raspam lá o teu braço com uma lanceta, né? Fazem pequenas erupções na pele e depois pingam os reagentes ali para verificar se você tem algum grau de alergia. E aí ele vai se manifestar na forma de cruzes, né? E aí você tem uma, duas ou três cruzes. Quando tem uma cruz, né, por exemplo, analisando o glúten, você tem um baixo grau de alergenicidade para o glúten. Então você pode continuar consumindo glúten sem problema nenhum. Se der duas cruzes, aí você já tem um médio grau de alergenicidade, ele já gera um processo alérgico para você. Talvez valha a pena você retirar o glúten por pelo menos 3 meses, depois você refaz o exame e verifica se caiu para uma cruz ou não. E quem tem 3 cruzes já mostra que tem um grau de alergia grande. Mas isso não é um teste diagnóstico para a doença celíaca. É para que você comece um processo de investigação. Mas aí você tem, né, exames específicos que se fazem para a doença celíaca, que é a dosagem, principalmente, né, de proteínas que estão correlacionadas ao processo da digestão do glúten. Então aí são exames sanguíneos e também tem teste genético que pode ser feito, né, para diagnosticar a doença celíaca. Então, doença celíaca, quando você tem, você vai ter um grau, né, de incompatibilidade com glúten altíssimo, que se tiver, por exemplo, partículas de glúten, né, circulando no ar, isso já vai gerar problema. Então, a coisa é grave nesse aspecto. Então, doença celíaca é um caso grave de alergia ao glúten. Nós temos outros que são graus moderados de alergia e não se caracteriza uma doença celíaca, mas sim uma alergia ao glúten, diferente da doença celíaca, que é uma incompatibilidade total ao glúten. E aí você não pode ter contato nem, por exemplo, com uma faca que cortou um pão que tinha glúten e depois foi utilizada para cortar o pão sem glúten. Para quem é doente, tem doença celíaca, isso já é um grau de contaminação elevado que já vai gerar todos os efeitos colaterais. Então tem que verificar esses aspectos e aí fazer os exames adequados para poder descobrir, tá bom? A Selvinha está dizendo que a filha tem hipertiroidismo. Será que é por isso que ela faz o uso do anticoncepcional? Mas aí, para hipertiroidismo, tem medicação hoje para tentar diminuir a ação da tireoide, né? Ou até mesmo a cirurgia para retirada parcial, né, da tireoide. Angélia Matos, já orando por você, além do Today, procure marcar aqui uma consulta para fazer um acompanhamento urgente, né? Sério. A Emília disse aqui, da Rogélia, que nós conversamos um pouquinho com ela. E eu vou ficar muito feliz em poder ajudar a Rogélia, com certeza. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. Procurando mais. A Marília pergunta assim, ó. Doutor, bom dia. A vitamina K2 ajuda no combate ao LDL? Minha filha está com 22 de vitamina D. Qual a melhor reposição? Ela tem 16 anos. 22 é um grau de insuficiência de vitamina D. 22 no resultado do exame mostra que está em insuficiência. Mas abaixo de 20 já é deficiência, ou seja, está muito próximo da deficiência. Então, nesse caso, eu já faria a correção com 7.000 unidades internacionais de vitamina D3 ao dia por um período de 3 meses. Já corrige desse jeito. Agora, com relação à vitamina K2 no combate ao colesterol LDL, para a gente combater o LDL, as formas mais eficazes são as seguintes. Primeiro, aumenta o gasto de gordura do teu organismo, né? Você tem que fazer atividade física e gastar esse LDL. Além do que, a gente sabe também que o consumo de fibras é muito importante, porque isso obriga mais LDL a ser utilizado para a produção de bile. Porque uma parte do colesterol que foi liberado junto, né, da bile, que a bile na verdade é colesterol com pigmento, bilirrubina, biliveridina, então nós temos aí um composto que tem muito colesterol. Se eu como muita fibra, eu impeço que esse colesterol seja reabsorvido a nível intestinal. E aí começo a utilizar o colesterol que está circulando na corrente sanguínea para servir como matéria-prima para produzir mais bile. Essa é uma forma de você ir aos poucos fazendo esse controle do LDL. Mas é importante observar o seguinte, o que aumenta o LDL? Porque aí é onde nós temos a maior chave de sucesso, é parar de aumentar e deixar que o corpo normalmente vá reduzindo esse LDL. Então, qual é a forma, né, de aumentar o LDL? Bom, nosso LDL ele aumenta pelo consumo de gordura saturada. Ou seja,
Se comemos muita fritura, isso vai gerar um aumento do LDL. Se nós comemos também alimentos industrializados que contêm aquela gordura de palma ou gordura hidrogenada, isso também serve como matéria-prima para produzir o LDL. E as proteínas de origem animal geralmente vêm com gordura, né? Quando você olha, por exemplo, ali um bife, você tem aquela gordura em volta que é chamada gordura de cobertura, que essa até é possível retirar para quem queira, mas dentro da fibra da musculatura, né, do tecido ali, desse bife que você está comendo, tem gordura, que é chamada de gordura de marmoreio, suculência ou gordura intramuscular. E essa gordura, ela é gordura saturada e vai servir também como matéria-prima para produzir o LDL. Cuidado também com essa questão aí do óleo de coco, que nem o pessoal fica falando, é muito bom e tal, mas ele tem 93% da sua composição em gordura saturada, que pode servir como matéria-prima, né, para aumentar o LDL. A Roberta estava perguntando se eu ia chamar alguém hoje. Não, Roberta, hoje nós separamos para poder responder pergunta, porque eu te dei, né, durante a semana, é um momento de a gente convidar as pessoas, mas um dia da semana a gente separa para responder perguntas, ainda mais que o Saúde em Pauta de ontem foi um tema e não perguntas e respostas, né? Ó, a Andréa já respondeu ali, legal, né? A Nanda diz que a ansiedade acaba com ela, né? Ansiedade é nós passarmos mais tempo vivendo o futuro do que o presente. Então, esse é um aspecto bem interessante. A melhor definição de ansiedade, eu sempre vou repetir, até agora não achei outra melhor, é a seguinte: andar com ansiedade é pagar os juros de uma conta que ainda não venceu. Então, assim, nós vivemos mais tempo no futuro com relação à questão da ansiedade. Então, é importante nós diminuirmos esses nossos pensamentos antecipatórios, tentar viver o momento. Isso é fundamental. Além do que, de cada 10 preocupações que a gente tem que geram ansiedade em nós, 9 delas não vão se tornar verdade, somente uma. Como você não sabe qual das 10 é a verdade, não se preocupe com nenhuma delas. Espere que as coisas aconteçam, viva um dia de cada vez. A própria Bíblia diz isso quando ela fala assim, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, se a gente já tem um dia que tem maldade, né? Ou seja, que tem pressão, que tem problemas, né? Que tem coisas a serem resolvidas, ou situações, né, cheias de espinho que a gente precisa, resolver, para que antecipar o sofrimento de um outro dia, se você já vai ter um dia que tem coisas a ser resolvidas? Hoje, por exemplo, eu tenho um dia que eu tenho um monte de atividades a resolver, né? Tenho pacientes a atender, né? Tenho que resolver outras questões. Hoje vão trabalhar aqui para poder montar nossa cozinha para o Gastronomia 2.0. Então, assim, tem um monte de coisa para resolver. Agora, imagina se eu já começo a pensar nas coisas que eu tenho para resolver semana que vem. E olha que semana que vem também tem muita coisa a ser resolvida ainda. Só que basta cada dia o seu mal. Então é importante observar esse detalhe. A ansiedade é você viver antecipando problemas que muitas vezes não vão acontecer. Cuidado, isso é péssimo, né? Tente tirar o foco do futuro, tentar viver o presente da melhor maneira possível, mas lembre-se que amanhã é um novo dia, mas para você ter um bom dia amanhã, o planejamento começa hoje. Então, ou seja, faça as anotações durante o dia das atividades que você tem para realizar no dia seguinte, né? Busque dormir cedo, porque isso é uma forma de ajudar a controlar a ansiedade também, né? Faça atividade física, porque isso ajuda a diminuir o nosso grau de tensão e é muito interessante para combate da ansiedade, né? Cuide do seu padrão de alimentação. Determinados alimentos aumentam o nosso nível de ansiedade porque aumentam o cortisol. Então, açúcar, gordura e estimulantes são alimentos que aumentam muito a produção de dopamina e tentam mascarar esse problema da ansiedade. Então, nós não vamos resolver, mas vamos tentar tapar o sol com a peneira. Então, fuja de açúcar, gordura e estimulante, porque isso tudo vai piorar o seu caso, né? Busque ter, né, um bom relacionamento com Deus. Isso ajuda a diminuir muito o nível de ansiedade, porque a gente entende, né, que Ele está no controle da situação. E é Ele, então, que vai, né, trabalhar a nosso favor, não é verdade? Tem gente perguntando como é que faz para marcar uma consulta aqui comigo. Tem que entrar em contato com a minha esposa, né? Eu vou encerrar agora e só vou colocar aqui o número da esposa, então aí vocês mandam mensagem para ela. Vai me deixar ela doidinha. Porque esse ano eu acho que eu não tenho mais agenda, tá um problema já. Ó, coloquei aí então o telefone da minha esposa e é ela quem cuida da agenda. Então vocês vão deixar ela doida agora, porque ela já está sem data para esse ano.
Bom, tá aí, ó. Esse é o telefone dela. Pessoal, são 8 horas já, eu tenho, né, daqui a pouco, 9 horas tenho que atender, tenho que tentar fazer um de jejum antes de começar os atendimentos do dia. Então, assim, ó, peço que vocês, né, tenham essa compreensão de termos que encerrar neste momento, e aqueles que fizeram suas perguntas e não foram respondidas, conto com a sua compreensão. No próximo, nós continuamos respondendo mais dúvidas. Agradeço a participação de todos vocês, né? Sempre que vocês entrarem, né, no Today, se você olhar aqui na linha de baixo, parece um aviãozinho de papel, né? Se você clicar naquele aviãozinho de papel, você tem condições de fazer o compartilhamento, né, para que pessoas que são seus seguidores aí no Insta possam participar conosco. Então, chame mais pessoas para participar conosco, né? Nós estamos tendo uma média aí de 120 pessoas participando de manhã, né, aqui conosco do Today. Já chegamos até 200 pessoas, tivemos aí essa queda, né, do número de pessoas, mas é interessante contar com a ajuda de vocês para fazer o compartilhamento, tá bom? Agradeço, né, por terem participado, a grande maioria de vocês, durante a semana toda conosco do Today, e desejo um ótimo final de semana para todos vocês, né? Um grande abraço, né, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para cada um de vocês. Nos vemos na semana que vem. Segunda-feira tem Today e segunda noite, né, tem também o Saúde em Pauta. Ó, grande abraço, bom final de semana para todos vocês. Nos vemos, até mais. Tchau, tchau.